Olá! Nessa edição do APCF em Pauta, vamos conversar com o perito criminal federal Giovanni Rota, que é o chefe do Núcleo Técnico Científico de Foz do Iguaçu e responsável por coordenar o trabalho dos peritos criminais federais no caso que ficou conhecido como o maior assalto da história do Paraguai, o caso Prosegur. Na madrugada do dia 24 de abril de 2017, cerca de 40 assaltantes participaram do roubo de cerca de 12 milhões de dólares, o equivalente a 40 milhões de reais da transportadora de valores. Pelo caráter transnacional do delito, a Polícia Federal entrou no caso, que teve como cenário locais de crimes desafiadores. Giovanni, conta pra gente, como que foi o trabalho da Polícia Federal nesse caso? A Polícia Federal ela entrou no caso no momento em que a quadrilha prendeu fuga pelo território brasileiro, cruzando pelo lago de Itaipu. Nesse momento houve uma união entre as polícias, então participou da perseguição a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, inclusive a Polícia Paraguaia. Então teve digamos assim, uma união entre as polícias para conseguir reprimir esse crime que ocorreu no Paraguai. De início, houve o medo que pudesse haver um conflito entre as polícias durante essa perseguição, porque não se tinha certeza, uma equipe de repente estava no mesmo lugar do que outra e uma fosse confundir com da federal com a civil ou vice-versa, e pudesse dar algum problema não desejado. Então se criou daí, dentro da delegacia lá de Foz do Iguaçu, um centro de comando integrado, tendo integrantes, representantes de cada uma dessas forças policiais, com o objetivo inicial de evitar que houvesse esse fogo amigo, digamos assim. Mas que logo em seguida se transformou como se fosse realmente um centro de comando, onde se passava todas as informações que ocorriam em campo, então que a Polícia Federal repassava para suas equipes de campo a esse centro de comando, também era distribuída para as outras forças policiais, para que eles também tivessem ciência e acabasse se tornando mais efetiva a perseguição. Então, no que se criou esse centro, se solicitou a presença da perícia também. E que você foi lá e participou. Exato. Como chefe do núcleo de perícias, eu acabei participando daí desse centro de comando. E o principal objetivo ali da perícia, qual era? Estar recebendo essas informações de campo para poder contextualizar, ter a real noção do que estava acontecendo e observar e detectar oportunidades que a perícia poderia participar e contribuir nessa perseguição aos criminosos. Então, tendo essa contextualização dos fatos, identificando as oportunidades que poderia atuar a perícia, também daí cabia a minha responsabilidade de formar as equipes para irem atuando conforme iam surgindo os eventos, alguns deles concomitantes, alguns consequentes. Então, haviam equipes trabalhando simultaneamente em locais diferentes, até para poder passar informação também às equipes de onde é que estavam os peritos, se retornaram ou não. Poderia haver, inclusive, algum contato com o criminoso no deslocamento ao local, porque não se sabia exatamente por onde eles estavam fugindo. Então, formando as equipes, tendo a contextualização de todos os eventos, poder priorizar os exames conforme a necessidade que vinham tendo pela investigação. Então você consegue saber, realmente esse caso, esse exame de pericial, ele é mais importante que o demais porque isso traz consequências para a investigação, vai trazer informações relevantes, então eles precisam ser realizados prioritariamente. Então você passa a ter a noção exata disso. E por fim também servir como uma ponte de contato entre investigação e a perícia. Então, você estando no centro de comando, recebendo essas informações que vinham de campo, no momento que você detecta que tem relevância para a realização do exame, você consegue daí, tem essa informação, repassá-la para o perito ter mais elementos para poder desenvolver o seu trabalho. E da mesma forma o contrário.
Então, no momento que o perito, durante a realização do exame, consegue uma informação que é relevante para a investigação, também passei a ser essa ponte de contato para a investigação. Então, isso acaba fazendo um trabalho conjunto e coordenado, perícia e investigação. Sim. E vocês eram quantos ali para fazerem todos os exames, o que foi necessário? Foi o suficiente? Vocês precisaram acionar as descentralizadas ou até mesmo o INC em algum momento? Toda a operação, ela demandou, né, muito forte o NUTEC, né, foi uma demanda muito grande. Tanto que no final da operação resultou em mais de 100 laudos, né, criminais, de diversas áreas, né. A principal foi a área de DNA, mas teve os processamentos de locais de crime, né, os locais de confronto, com morte violenta, teve os exames em celulares que eram apreendidos dos suspeitos presos, então isso demandava uma agilidade da perícia para que essas informações, né, que pudesse extrair as informações do celular e as disponibilizasse o mais rápido possível para a investigação, né, porque isso é muito relevante, né, traz fato novo para a investigação, né, no momento em que não se sabe exatamente com quem está se lidando, quem são essas pessoas, que tipo de quadrilha é, né? Então, qualquer informação que vem, ela se torna importante e agrega muito. Então, celulares, notebooks apreendidos também, e aí passando ainda para arma, munição que foram apreendidas, abandonadas, perícias em veículos que foram abandonados, utilizados na fuga, também drones, né, que se tinha, vou te dizer, se tinha a ideia de que foram utilizados drones para fazer o planejamento do assalto, então a Polícia Paraguaia conseguiu chegar a esses drones e mandou, solicitando apoio, né, à perícia. Houve celulares apreendidos no lado do Paraguai, que foram trazidos para o NUTEC para tentar fazer a extração dessas informações. Né, tudo isso oficializado via Comando Tripartite, que é uma instituição formalizada, regular, que engloba as 3 polícias da região da Tríplice Fronteira, né, o Brasil, o Paraguai, a Argentina, né, algo como se fosse a Interpol, né, mas uma regionalizada, em Foz do Iguaçu. Então, teve uma sequência de exames, né, documentos falsos também, muitas carteiras de identidade falsa, né, que precisavam ser periciados e entregues, né, detectado que realmente não era aquela pessoa, até para auxiliar na manutenção da prisão dos suspeitos que foram presos. Então foi uma carga de demanda muito grande. E isso principalmente se concentrou na primeira semana, né, da fuga dessa quadrilha. Então foi uma semana em que praticamente todos os 19 peritos do NUTEC se mantiveram em estado de sobreaviso para atuar especificamente no caso da Prosegur, né? Porque eram muitos locais, muita demanda, necessidade de resposta rápida, eventos ocorrendo às vezes sucessivamente ou ao mesmo momento, né? Inclusive lembrando aqui, inclusive GBE foi acionado porque dentro de carros abandonados haviam explosivos. Então, havia necessidade do grupo de bombas e explosivos desarticular aquele artefato e, se possível, rastrear, né, número de série, fabricante daquilo ali, para que pudesse alimentar a investigação também, a seguir um outro rumo de investigação. Então, foi bastante demandado no NUTEC e, de certa forma, conseguiu dar a resposta adequada, né, dentro do período que era possível. Obviamente que alguns exames não puderam ser feitos pelo NUTEC. Né? Por exemplo, o processamento dos vestígios de biológicos foram encaminhados para a PGF, né? Dentro do Instituto Nacional de Criminalística, para que lá fosse processado os vestígios e detectado e obtido os perfis de DNA de suspeitos. Então, teve uma participação muito importante e decisiva do INC através da PGF.
E, da mesma forma, a coleta de DNA de suspeitos presos em outras delegacias. Então, havia suspeita de fuga, não só pelo lado brasileiro, mas também pelo lado paraguaio em direção a Mato Grosso do Sul. Então, as UTECs de Guaíra, né, no Paraná, e a UTEC de Dourados, em Mato Grosso do Sul, também foram acionadas, né, para coletar DNA de suspeitos que haviam sido presos por barreiras e equipes policiais das respectivas delegacias. Então, de uma forma geral, todo esse apoio, né, essa participação no TEC, a PGF, Guaíra, Dourados, representou da mesma forma como houve entre as instituições, entre as forças policiais, entre os peritos também houve uma união, né, em prol de um caso comum. Né, e isso foi muito, muito bacana e prazeroso de ter visto, participado desse evento. Pela complexidade do caso e acompanhando as informações e a repercussão do caso por si só, teve o QG, onde os assaltantes ficaram por muito tempo, onde acredita-se que planejaram o crime. Aquele local foi um local onde se coletaram muitos vestígios biológicos, né? Como que foi o trabalho dos peritos, especificamente ali naquele local? Quanto tempo? Qual o número de vestígios que eles encontraram ali? Como é que foi? O QG, que era uma mansão que foi alugada pelos criminosos para planejamento da ação, foi descoberto pela polícia paraguaia, né? E foi um trunfo para a investigação obter descobrir aquele local. Então, estima-se que por 30 dias, né, um mês, talvez mais, menos, a quadrilha utilizou aquela mansão, né, como como a gente diz, um QG, né, para fazer o planejamento. Então, você utiliza a casa, e quando você utiliza uma casa, você deixa muitos vestígios biológicos. Né, e essa foi um dos objetivos no processamento do local. E se sabia que pela investigação da Polícia Paraguaia, que era relacionada ao crime do assalto. Né? Então, a equipe foi formada na época uma equipe de 4 peritos e tinha um papiloscopista também para impressões digitais, né, para coleta de impressões digitais, que passaram praticamente uma madrugada inteira na casa processando, né, toda a casa. E o foco dado pelos peritos que processaram o local também foi de suma importância, porque a partir deles é que saiu a ideia, né, o objetivo de fazer uma coleta em massa dos vestígios biológicos. Foi uma forma, uma quebra de paradigma, né, dentro do que a gente vinha executando normalmente. Né? Você diz pela quantidade, volume Exato, de vestígios. pelo volume de vestígios. Porque normalmente no local de crime você tenta identificar, normalmente tem 1 ou 2, sei lá, são alguns poucos criminosos, né, atores, né, que cometeram o crime. Então você é mais seletivo na coleta do DNA. Então você sabe, eu tenho esse DNA, aqui tocou o bandido, né? Então ali é onde eu vou procurar DNA, né, para tentar identificar ele. E para descobrir qual que é a dinâmica, digamos assim, do crime que ocorreu. Mas só que ali na mansão, né, no QG, era mais peculiar. Não havia um crime em si ali. Você queria saber quem é que esteve ali. Quem passou né? por ali, né? Você queria identificar. Então não é com uma seleção, assim, uma escolha seletiva de vestígios que você vai conseguir englobar todo o rol de pessoas, né, possíveis pessoas que passaram, quer dizer, pessoas que passaram ali e que possivelmente participaram do assalto. Então, se mudou o enfoque, né? A equipe de local mudou o enfoque. Ela passou a não ser tão seletiva e a buscar coletar vestígios com potencial DNA. Né? Então, na casa foram coletados foram mais de 200
vestígios de DNA, e o mesmo rumo se tomou nos outros locais também, onde no total da operação se chegou a mais de 450 vestígios coletados. Então foi um volume imenso, né, impactante para a Polícia Federal, fora dos padrões habituais. Né? Então, onde normalmente se coleta 5, talvez no máximo 5 ou 10 vestígios por local, você passa a coletar 450. Então é um impacto muito grande. Né? Mas essa estratégia que foi adotada, né, e escolhida pelos próprios peritos, né, não foi minha, né, foi do perito que foi processar o local, né, sabendo de toda a contextualização da operação, né, tendo a noção exata de que eram várias pessoas fortemente armadas, né, a imprensa publicava que eram 50 bandidos, né, que fecharam a cidade de Leste para executar, né, enfrentaram a polícia paraguaia, né, vieram para o lado brasileiro, enfrentaram as polícias brasileiras, né, com um alto poder de fogo. Né, então, era um caso de repercussão, um caso importante, um caso que precisava ter uma atenção e uma adoção de procedimento, digamos assim, talvez único, né, ou extraordinário. Né? Então, eles próprios decidiram seguir essa linha de processamento no local. E, claro, teve uma certa, não digo, seria assim um questionamento, né, porque, tantos vestígios, né, né, uma pergunta mais usual na época era: você tem noção do que você está pedindo, né? Está botando aí, de repente, vai parar o laboratório de genética, né, de DNA, só para processar esse caso, ou então as respostas vão ser muito tardias, sem poder, quer dizer, serem úteis à investigação, porque precisava ser algo mais... As respostas tinham que ser, e precisavam ser rápidas, né, o mais rápidas possíveis. Mas mesmo assim eles argumentaram, fizeram a argumentação deles, né, explicando tudo mais ou menos o que eu disse aí. Né. De minha parte eu acabei concordando, né, apoiei a atitude deles, né, e da mesma forma foi levado até o INC, né, no Laboratório de Genética Forense. Então, que também aceitaram, concordaram e abraçaram, né, a operação, né, colocando assim linha direta de comunicação. Então, eu tinha comunicações periódicas com o chefe da PGF, né, no sentido de priorizar vestígios a serem processados, né, identificar a importância deles, né, vamos processar primeiro esses que a gente tem mais chance de encontrar DNA, né, depois a gente passa para essa família de vestígios e assim por diante, né, de forma a tentar dar respostas mais céleres. E realmente a estratégia se mostrou como sendo a correta, na minha avaliação. Né? Porque a gente conseguiu linkar, através do DNA, todos os locais envolvidos, né, os eventos na Prosegur, né? A gente conseguiu linkar pelo DNA o QG com o próprio local da Prosegur, lá onde ocorreu o assalto, então tem vinculação através de DNA entre os dois locais. E a partir da casa do QG, através dos veículos onde houve fuga, o local na beira do Lago de Itaipu, onde teve o primeiro embate com os agentes do NEPOM, os veículos sequestrados, né, o local onde teve embate com a PRF, Polícia Militar, onde ocorreu morte violenta, veículos que foram sequestrados por integrantes da quadrilha que acabaram se dispersando nos confrontos, né, acabaram ficando sem ter locomoção, né, fugiram a pé pelo mato, então passaram a roubar carros, a sequestrar gente para empreender fuga. Então, pelo DNA, a gente conseguiu linkar
né? Foi possível fazer toda essa linka. Então, e foi o grande trunfo da perícia nessa operação, a realmente inserir o elemento do DNA de forma que fosse significativo, talvez até como um dos elementos mais importantes dentro da operação. Então, olhando assim, depois do fato, depois do ocorrido, você vê que, assim como teve uma união entre as forças policiais, né, entre a Polícia Civil, a Federal e etc., para trabalhar de forma coordenada e conjunta, entre os peritos também ocorreu. Entre os próprios peritos do NUTEC, né, os peritos que demonstraram a importância também, né, em Guaíra, em Dourados, e também pelo próprio INC, né, abraçando a causa, né, em prol de apresentar, trabalhar para encontrar e apresentar resultados que fossem realmente relevantes para a operação. Como você colocou, eu entendo que o DNA nesse caso foi definitivo, então, que ele foi um grande responsável por contar toda aquela história. Além disso, é possível dar alguns exemplos também do funcionamento do banco, porque alguns perfis que foram coletados e colocados no banco de perfis genéticos deram o positivo para outros delitos. É verdade isso? É verdade, é verdade. De todos esses 450 vestígios processados, resultou em 32 perfis genéticos, né? Ou seja, existem 32 pessoas suspeitas né, em ter participado. Então, se parte do número que em torno de 30 pessoas ou mais, né, tenham participação ali no evento, né. Desses 32, foi possível identificar 9, que foram 9 pessoas que foram presas durante a fuga, né, da quadrilha, né. Na época foram presos 20, mas alguns foram liberados, né, eram suspeitos, mas acabaram não configurando, não se conseguiu provar a relação com o assalto. Mas, porém, esses 9, eles têm vinculação pelo DNA. Uhum. E o próprio DNA é um fator muito, assim, incisivo para a manutenção da prisão dessas pessoas. Então, vou dizer, o DNA sustentou a prisão desses suspeitos durante todo esse tempo, por mais de um ano, não é? Uhum. E eles continuam presos e respondendo já processo, né? A ação penal ela está transcorrendo e ela já está em fase de sentença, né? Tá muito próximo de ser dada a sentença. Então, o DNA já foi importante nesse aspecto, na manutenção das prisões, nas vinculações dessas pessoas, né? Em não apenas materializar o local, mas já apresentar a autoria. Então, essa parceria investigação, perícia, DNA, né, foi um tripé assim, muito importante dentro da operação Resposta Integrada, né? E esses 32 perfis, ainda restam, então, 23 a serem identificados. Esses 23, né, os 32, eles foram inseridos no Banco Nacional de Perfis Genéticos, né, no Banco Nacional de DNA. E no momento que foram inseridos, eles começaram a aparecer confrontos positivos com outros vestígios biológicos de outros casos, tanto da Polícia Federal como das polícias civis estaduais. Então, a gente conseguiu correlacionar o evento da Prosegur, né, a quadrilha, vou dizer que os participantes da quadrilha, né, do assalto à Prosegur, também tem vinculação com diversos outros atos criminosos no Brasil todo, né, como uma fuga de presidiário em São Paulo, né, houve furto em agência do Banco do Brasil na Bahia, o homicídio do agente penitenciário de Catanduvas, no Paraná, assalto à empresa de transporte, que também houve sequestro durante esse assalto, no Piauí. Teve um furto a caixa eletrônico em Mato Grosso do Sul
E, inclusive, um dos suspeitos presos, ao a gente coletar o DNA dele e inserir no banco, acusou participação em um assalto a transporte de valores em São Paulo. Então, digamos assim, sem querer, entre aspas, nós acabamos ajudando a solucionar parcialmente um caso lá de São Paulo com o uso do Banco Nacional. Que era o mesmo modus operandi. Que é, exatamente. Então, você pode ver que são tudo pessoas que trabalham em assalto a caixa eletrônico, a banco e a empresa de transporte de valor, com uma atuação nacional. Não era apenas uma equipe, uma quadrilha que se juntou e praticou um crime local. E que essa identificação e a inserção no banco pode ajudar que futuramente eles sejam pegos em algum eventual delito. Exatamente, exatamente. Tanto isso assim, esses criminosos, eles vão continuar fazendo crimes, né? E assim, tanto é isso que o caso do estouro à caixa eletrônica no Mato Grosso do Sul, que tem DNA vinculando entre vestígios de Mato Grosso do Sul com a Prosegur, foi ocorrido após o assalto à Prosegur. Então, nós é que inserimos o vestígio, aí ocorreu o estouro lá, a equipe pericial de lá coletou os vestígios, inseriu no banco de dados e o banco de dados apontou para o caso da Prosegur. Ou seja, o mesmo criminoso da Prosegur depois foi para o Mato Grosso do Sul e provavelmente continua fazendo outros, né? Então, a linha de investigação, a participação da perícia nesse caso, e juntamente com a investigação, né, é identificar futuros roubos, assaltos, né, similares, né, de caixa eletrônico, correios, bancos, né, assim por diante, empresas de transporte de valores, e que tenham suspeitos ou pessoas presas vinculadas a esses futuros casos, que a gente possa coletar esse DNA, inserir no Banco Nacional de DNA para conferir se ele não teve, casualmente, participação também na Prosegur. Então, essa é a nossa esperança, né? Buscar casos similares, inserir o DNA desses suspeitos ou dos presos dentro desse banco, para que a gente possa gradativamente no futuro identificar todos os 32 perfis genéticos vinculados. No meio de uma operação tão grande, tem algum caso curioso que você pode compartilhar com a gente? Teve um que foi bastante emblemático, né? E assim foi bastante salientado, inclusive, pelo delegado responsável pelo inquérito, né? Teve uma pessoa que foi encontrada apenas de camiseta e cueca, né, em área rural, próxima ao primeiro confronto que houve com os agentes do NEPOM, que não tinha documento, não tinha arma, não tinha dinheiro, não tinha absolutamente nada, né? Ele só estava num local suspeito, né? Porque não se imagina que naquela área rural vai ter alguém andando lá de camiseta e cueca. É estranho, né? E ele contava como a história, a justificativa dele estar aí é que ele teria sido sequestrado, os sequestradores o teriam levado ao lago para executá-lo, né, e ele conseguiu escapar, e ele estava fugindo, e por isso que ele estava lá naquela situação. História estranha, né? Mas da mesma forma acabou sendo preso. Foi preso, trazido para a delegacia e foi mantido preso. O bom é que os exames de DNA, né, dele, quando se coletou o DNA dele, conseguiu vincular ele ao QG, né, da Prosegur. E esse laudo é o que foi o responsável pela manutenção da prisão dele. Inclusive, ele continua aí respondendo à justiça, né, em função desse laudo. Apesar da investigação não ter sido finalizada, o que você pode tirar como balanço do trabalho de vocês ali? O que você pode filtrar e dizer como resultado que o trabalho pericial foi muito importante ali? O principal fator foi o DNA, né? A Prosegur, ela tem uma vinculação muito forte com o DNA. Foi o maior caso, né, da Polícia Federal envolvendo
coleta e processamento de vestígios biológicos. E o uso massivo disso trouxe muitos resultados positivos para a operação. Então, se conseguiu ter uma dimensão do tamanho da quadrilha, né? Tem os 32 perfis de DNA. Desses 32, 9 foram identificados através dos suspeitos que foram presos, né? Não só dos suspeitos, né? É importante dizer o seguinte, o DNA, entre aspas, manteve a prisão de 9, mas também soltou outros 11, né? Inocentou aqueles que não estavam vinculados ali. Exatamente. Então, na época foram presos 20, desses 20 pegou 9. Né? Os outros 11 não tinha nada que os vinculasse, então foram liberados. Às vezes por questões circunstanciais, outras por não ter dado confronto com o DNA. Então, isso foi importante. A vinculação do caso da Prosegur com os outros casos nacionais também trouxe novas linhas de investigação, né? Então, você vincula a Prosegur a um caso na Bahia, né? Um caso no Piauí, então isso abre um leque de um leque para os agentes, né? Para a equipe de investigação, a poder prosseguir, né? Dizendo, olha, o que tem lá que é similar aqui, o que está vinculando, né? Pô, tem suspeitos lá, suspeitos daquele caso da Bahia passam a ser suspeitos também da Prosegur, entendeu? Então, trouxe isso bastante forte, assim, para dentro da operação e do inquérito. Então, desmembrando, né, ações ainda a serem realizadas pelos agentes e delegados. Teve todos os outros laudos de extração de informações de celular, de computador, isso aí foi muito importante também, isso aí vinculou a organizações criminosas, né? Foi a primeira, digamos assim, prova material de que havia uma ligação, uma conexão com facções criminosas, foi através da retirada de informações de telefone celular apreendido com suspeitos e bandidos que morreram num confronto. Então, isso também foi algo importante. Mas eu diria assim, tem um outro aspecto que trouxe um legado para dentro da própria delegacia, né, lá em Foz do Iguaçu. O DNA passou a ter uma importância, né, o resultado que teve passou a ganhar uma importância que não havia antes dentro da delegacia. Tanto que hoje somos frequentemente chamados, né, para ver lá, olha, nesse caso dá para coletar DNA, né? Ou seja, criou uma cultura do DNA também dentro da investigação, por parte dos agentes, por parte dos delegados, né, que passaram a dar importância ao DNA e a querer utilizar essa ferramenta dentro das suas investigações. Giovanni, eu agradeço a sua participação no programa. Eu que agradeço. Eu convido você a se inscrever no canal da PCF para não perder os próximos vídeos. Curta e compartilhe. Até logo!